As leituras da liturgia deste 11º domingo do tempo comum vão nos ajudar a compreender quem somos diante de Deus e também qual é a missão que esse mesmo Deus confia a cada um de nós. Não fomos escolhidos apenas para guardar a fé para nós mesmos, mas nós fomos escolhidos para testemunhar essa mesma fé a todos aqueles a quem nós encontrarmos pelo caminho. Ou seja, fomos escolhidos para sermos verdadeiros missionários de Cristo, testemunhas da fé e da vivência do Evangelho. Ouvimos a primeira leitura, o povo reunido no deserto do Monte Sinai, em Rafidim. E ali o Senhor falou: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Antes de dar os mandamentos, Deus vai recordar ao povo, na pessoa de Moisés, o quanto ele já havia cuidado desse povo. O libertou do Egito, foi à sua frente durante toda a caminhada e estaria com eles para sempre. Não é? Então Deus faz uma memória para que o povo entenda que Deus nunca os abandonara. E depois disso, então, Deus vai oferecer a esse povo uma nova aliança através dos mandamentos. Isso aí vale para nós. Por quê? Porque ainda hoje, e assim o será para sempre, Deus continua cuidando de nós. Deus continua caminhando conosco. A iniciativa é sempre dele. Ele que escolheu caminhar conosco. Ele que antes de nos criar já estava junto daqueles que nos geraram. Então, não é mérito nosso Deus estar conosco. Antes de qualquer coisa, Ele nos ama, Ele nos chama e Ele nos confia uma missão. Voltando ao que eu disse antes, nós não vivemos para nós mesmos, mas somos escolhidos para sermos, em meio aos outros, sinal desta presença de Deus. Em casa, no trabalho, na comunidade, entre os amigos, aonde estivermos, carregamos essa marca de sermos cristãos e temos esta missão de, através de nossas ações, palavras, atitudes, testemunharmos Jesus Cristo. Na segunda leitura, nós ouvimos um trecho da carta de Paulo. E Paulo vai além ao fazer uma afirmação muito séria. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Essa é uma das demonstrações do amor divino. Uma das demonstrações do amor de Deus para conosco. Olha que coisa bonita. Deus não esperou que nós nos tornássemos perfeitos para que Ele pudesse nos amar. Deus não esperou que nós nos tornássemos perfeitos para Ele nos amar. Ele nos amou antes. Ele nos amou sempre. E essa verdade, então, de que Deus nos amou antes de nós sermos perfeitos, deve mudar completamente o nosso modo de olhar as pessoas. Nós somos convidados a olhar as pessoas como Deus olha, não é? Quantas vezes nós julgamos alguém por seus erros, esquecendo que Deus, ao nos olhar, Ele não olha os nossos erros. O que Ele olha? Ele olha as nossas possibilidades. E é assim que nós devemos nos olhar. Não enxergando no outro erro, que às vezes é até menor do que o meu, mas enxergando a possibilidade. Possibilidade de quê? De conversão. Possibilidade de mudança de vida. Quem de nós nunca errou? Quem de nós não está apto à conversão? Então vamos nos olhar com essa visão. Ali está alguém que pode mudar de vida, que pode se converter. Se nós somos reconciliados com Deus através do sacrifício de Cristo na cruz,
também somos chamados a sermos entre nós sinais, instrumentos de reconciliação, de conversão, de mudança de vida, de paz. Já no Evangelho, Jesus vai contemplar as multidões. E qual o sentimento dele quando ele faz isso? Ele sente compaixão. Ele não sente dó. Ele não sente pena. Ele sente compaixão. O que significa isso? Compaixão é pegar a dor do outro, trazer para si e senti-la para que assim tenha condições de ajudar. É um sentimento que envolve. Pena e dó, não. Coitado, está sofrendo, que fique ele para lá com o seu sofrimento e eu aqui com a minha vidinha de sempre. Jesus nunca teve dó e nem pena de ninguém. Ele sempre teve compaixão. E é esse sentimento que nós deveríamos ter também. Então ele vê as pessoas cansadas, as pessoas abatidas, como ovelhas sem pastor, ou seja, como pessoas que não têm quem cuide delas. E o olhar de Jesus nunca foi um olhar de condenação, muito antes pelo contrário, foi um olhar de misericórdia. E ao olhar as pessoas, ele vê o sofrimento escondido no coração de cada uma, vê as angústias silenciosas dentro de cada um. Ele vê as feridas que ninguém vê. Por isso, ele sente compaixão. Eu acredito que essa talvez seja uma das mensagens mais atuais do Evangelho. Hoje nós encontramos tantas pessoas aí cercadas por tecnologia, por informações, por distrações, porém profundamente solitárias, profundamente angustiadas, profundamente ansiosas e sem esperança. Então, são ovelhas, são como que ovelhas sem pastor. E ali elas carregam as suas dores invisíveis, precisam não de muita coisa, apenas de alguém que olhe nos seus olhos, escute, olhando nos olhos, não escutando com o celular na mão. Alguém que dê um abraço, que dê uma palavra amiga, alguém que se faça presença e que recorde essas pessoas: Deus está conosco, Deus não nos abandona. E depois então de sentir compaixão daquele povo, o que Jesus faz? Ele faz um pedido: pedi ao Senhor da mies que envie trabalhadores para a sua colheita. Ele pede que rezemos para que nunca falte alguém para olhar em nossos olhos, para nos dar uma palavra amiga, para nos dar um conforto, para estar presente. E aí o que ele faz? Ele chama os 12 e os envia em missão. E ele não chama apenas aqueles 12, ele chama a cada um de nós e nos envia com essa mesma missão: estarmos na vida uns dos outros, com presença amiga, com abraço acolhedor, com olhar caridoso e assim por diante. E Jesus envia os apóstolos com alguns gestos concretos: anunciar o reino, curar os doentes, purificar os leprosos, expulsar os espíritos maus e levar vida onde existe sofrimento. É a nossa missão. Por quê? Porque evangelizar nunca foi só falar. Evangelizar é estar presente. Evangelizar é cuidar das pessoas. Evangelizar é aliviar as dores. Evangelizar é devolver esperança aos desesperançosos. E Jesus vai concluir esse envio dos apóstolos, e a nós, com uma frase desafiadora: de graça recebestes, de graça deveis dar. Faça o bem sem esperar nada em troca. Se a pessoa não agradeceu, ele agradece. E esse é o agradecimento que vale a pena receber. Tudo que nós temos de mais precioso nós recebemos de Deus, temos consciência disso. A vida, a fé, o amor, a misericórdia. Por isso a nossa resposta não pode ser uma resposta egoísta, mas uma resposta de doação. Então, para concluir, neste domingo, nós somos convidados a fazermos umas perguntinhas, para a gente refletir durante toda a semana. Tenho olhado as pessoas com o mesmo olhar compassivo de Jesus? Ou eu tenho olhado as pessoas com um olhar de condenação?
Tenho sido presença consoladora na vida dos outros? Ou somente alguém que sabe olhar e criticar? Perguntas sérias. Tenho colaborado para que mais pessoas conheçam o Evangelho através das minhas atitudes? Se não me falha a memória, foi São Francisco que disse algo parecido assim: vá anunciar o Evangelho. Se for preciso, fale. Ou seja, anuncie com a sua vida, com o seu testemunho, mais do que palavras. Então pensamos ao Senhor que faça da nossa comunidade uma verdadeira comunidade missionária, onde cada um de nós possa evangelizar com seu próprio testemunho de vida. E que a Eucaristia, a palavra de Deus, nesta manhã, nos alimente, nos fortaleça para sermos cada vez mais homens e mulheres que anunciam Jesus através do seu testemunho de vida. Hoje também a nossa comunidade se reúne para celebrar o 7º dia de falecimento de 3 irmãos nossos: Jair Severo, Olga Maria Dumont Reis e Armando Andrielli. A missa de 7º dia ela tem um caráter de ressurreição. É, antes de tudo, uma missa de ação de graças a Deus pela vida vivida no meio de nós. Já imaginaram que essas pessoas poderiam ter vividas tão longe daqui e nós sequer temos tido conhecimento de suas existências? Mas, no entanto, Deus nos presenteou com estas vidas tão preciosas que nos ajudaram, que nos educaram, que foram presença, que estiveram entre nós, que marcaram espaço em nossos corações. Então, pela vida desses nossos irmãos, o nosso louvor e a nossa gratidão a Deus. E também o nosso pedido para que agora do céu, e nós cremos, eles sejam mais do que nunca nossos fiéis intercessores, olhando por nós e continuando sendo uma presença em nosso meio, através da saudade e, sobretudo, das boas recordações.